E aí, doutores, vamos lá para mais um bloco de direito previdenciário para finalizar essa parte de legislação. Ai, professor, que parte chatinha, né? Como falo, é chatinha, mas vai aparecer na sua prova, então a gente tem que estar preparado, né? As coisas chatas da vida a gente tem que bater de frente para resolver logo e partir para o sucesso. Vamos lá, meus queridos. Falando aqui, deixa eu ver aqui. Opa! Pronto, aqui, resolvido. Aqui. Deu erro aqui. Aí, pegou. Não estava pegando aqui a parte que estava aparecendo o slide, mas agora funcionou. Vamos lá. A gente vai falar agora sobre integração, tá? O que é essa coisa de integração? Dentro ainda de legislação previdenciária, a gente vai falar sobre a integração. Tem a interpretação e tem a integração. E o que é essa integração? A gente tem que dar o conceito para isso aqui, que é importante. Porque a gente às vezes se confunde integração com interpretação. São duas coisas diferentes. A integração é quando há uma lacuna legislativa. Ela é usada para complementar a norma jurídica. Ela é usada para complementar a norma jurídica. Complementar a norma jurídica. Assim, de suprir lacunas legislativas. Lacunas legislativas. Como assim, professor? Não estou entendendo. Então agora você vai prestar atenção aqui em mim para entender isso. Gente, não tem como a gente absorver todas as situações possíveis para criar uma lei. Não tem como isso. São muitas situações particulares que existem que às vezes você não tem como suprir. Então a legislação, ela cuida e tenta cuidar de várias formas, de todas as situações possíveis, mas algumas não tem como. Então, essas algumas situações que não tem como, fica uma lacuna na legislação. É tipo assim, ó. Um exemplo aqui. Faz de conta que aqui, ó, eu tenho a situação 1, aqui eu já tenho a situação 2, aqui eu já tenho a situação 3, a situação 4, a situação 5. Opa, essa situação 6 aqui eu não previ. Então a 1 está na legislação, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Opa, essa situação 7 eu previ, essa 8 já tem legislação, essa 9 já tem. Só que essa 6 aqui, ó, tá uma lacuna aí no meio. Então, quando tiver essa lacuna, não tiver uma legislação específica, cabe o juiz fazer essa interpretação, essa integração. Por quê? Lembrando, né, que o juiz não pode se abster de fazer o julgamento por falta de legislação, por falta de norma. Então, vai ter que ter uma interpretação aí no meio. E como é feita essa interpretação, essa integração, ou seja, ligar essa daqui para essa? Como é feita isso? Aí existem algumas ferramentas para se fazer isso. E essas ferramentas que a gente vai mostrar aqui para vocês, que é o que pode aparecer na sua prova, né? Essas ferramentas de integração, que é pouquinho, gente, só são duas, é tranquilo, né? Que pode aparecer nas suas provas. Então a gente vem aqui e coloca o seguinte: as ferramentas de integração. Ferramentas de integração. As ferramentas de integração. Professor, como assim ferramentas de integração? É o que é utilizado para suprir essas lacunas. E o que é utilizado para suprir essas lacunas? Nós temos duas partes. Nós temos a parte 1 e a parte 2 que pode ser utilizado para suprir. A parte 1 é
a analogia. A analogia. O que é a analogia? É eu buscar casos semelhantes no ordenamento jurídico. Então, eu vou buscar similaridade de casos. Eu vou buscar ser similar. Exemplo. Até hoje, o servidor público, ele não tem legislação a respeito para regulamentar a greve dele. Não tem. O que acontece? Eu pego por analogia alguma situação particular. O pessoal seletista tem as greves regulamentadas? Ou seja, tem alguma norma que fala a respeito das greves, das normas das greves? Tem. Então, o servidor público, enquanto não tiver uma legislação, já que tem uma lacuna, por analogia, eu pego a situação do seletista e aplico para o servidor público. Eu estou utilizando analogia para suprir uma lacuna. É uma forma de integração. Qual é a outra forma de integração? É os princípios. Por isso que os princípios são tão importantes. Um princípio ele está acima de uma norma, porque um princípio ele serve até para suprir lacunas. Eu vou olhar os princípios. Então, de acordo com aquela situação, quais são os princípios que possam me dar um norte para eu suprir essa lacuna? Né? Princípios gerais do direito. Gerais do direito. Os princípios gerais do direito, né? Que, na verdade, são diretrizes. Diretrizes do ordenamento jurídico. Ok? Isso aí, então, nós temos a integração. Professor, é só isso? Só isso. Professor, quais são esses princípios? Não se aveste. Não se aveste. Para fins de prova dessa parte, é isso que você tem que saber. Que existe esse intuito da integração, que é diferente de interpretação. Integração é quando eu tenho uma lacuna e eu tenho que preencher essa lacuna. E como eu vou preencher? Usar a ferramenta. Ou eu pego por analogia algum caso semelhante que já tenha norma a respeito, ou eu utilizo os princípios gerais do direito para tentar suprir aquela lacuna e resolver aquele caso específico que apareceu ali, que não tem norma no momento. Ok? Perfeito? Então aí se foi integração. Acabou a legislação? Não, não acabou. Falta só um pontinho que é a respeito das vigências. Vamos lá para finalizar esse pontinho, que eu sei que vocês estão assim. Aí, professor, que conteúdo? Cara, eu quero saber se eu tenho direito a benefício ou não, né? Você vai saber. Você vai saber daqui a pouquinho. Daqui a 10 blocos. Ainda falta muita coisa para chegar em benefício. Benefício, ó, só para vocês entenderem, benefício é uma das últimas partes que a gente vai estudar da Previdência. Sabe por quê? Existe um caminho, existe uma escada. Ó. Deixa eu colocar aqui até para você ver. Existe uma escada para você chegar a aprofundar. Para eu chegar aqui em benefício, para eu chegar no topo dessa escada aqui, que é o benefício, eu tenho que entender de várias coisas antes. Porque o benefício, gente, é o prato principal. O benefício é aquela coisa que você já está ali sabendo todo o restante. Não adianta eu querer saber de benefício sem saber o restante. Tanto que em benefício, a aula é rápida de benefício. Porque o mais importante é o que vem antes do benefício. É conhecer aqui as normas. Depois de eu conhecer as normas, que aí eu conhecer o que eu tenho que estudar, eu tenho que entender a parte da Constituição Federal de 88. Depois aqui eu tenho que entender o que é previdência. Previdência. E isso aqui você já tem noção. Depois daqui eu tenho que entender o que é segurado. Quem são os dependentes. Depois daqui eu tenho que aprender manutenção. Manutenção da qualidade do segurado. Eu tenho que aprender aqui carência. Tudo isso aqui a gente vai passar até chegar em benefício. Quando eu chego em benefício aqui, ó, rapaz, já tá, ó, tranquilo. Porque o que é um benefício? É eu chegar e falar para vocês o seguinte. Benefício de auxílio-doença. Quem tem direito? É o segurado. Quem são os segurados? Empregado doméstico, avulso, trabalhador segurado especial.
facultativo. Poxa, então quem tem direito ao auxílio-doença é esse. E o auxílio-doença precisa de carência? Precisa. Carência de 12 meses, com exceção em casos de acidente ou doenças profissionais ou do trabalho, aí ele vai ser isento. Entendeu? Quando eu chego no benefício, eu já tenho toda a base que vai me ajudar a compreender a regra daquele benefício. Para eu entender a regra daquele benefício, eu tenho que estudar tudo isso aqui antes. Eu tenho que seguir o processo, eu tenho que seguir uma escada. Não adianta você chegar aqui e pular lá para o bloco, lá na frente, que ainda não tem, que eu estou gravando, né? Não sei em qual momento você está assistindo essa aula. Mesmo se estiver completo, se você pular lá, você vai ter mais dificuldade, porque você tem que passar pelo processo. Né? Antes do sucesso, vem o processo. Tem muita gente que quer burlar, não quer passar pelo processo. Ai, que aula chata, ai, que aula não sei o quê. Existe aulas chatas, existe aulas boas e existe a sua vontade de querer ser aprovado. E isso que é o mais importante, ok? Fazendo essa aspa aí, esse parente na nossa aula, vamos voltar aqui para finalizar essa parte de legislação da Seguridade Social. E aí, essa parte a gente fecha agora com a parte de vigência, que também aparece na nossa prova, né? A vigência das normas da Seguridade Social. A vigência das normas da Seguridade Social. O que a gente tem que saber aqui? Que existem duas regras. Existe a regra geral e a exceção. Então eu tenho aqui a regra geral e a exceção. Qual é a regra geral? A regra geral é que ela tem vigência de acordo com a publicação oficial. De acordo com a publicação oficial. O que é isso, professor? Não se aveste, não. E a exceção é caso omisso na publicação. Caso omisso na publicação, eu tenho aqui 45 dias para ela entrar em vigor. Ok? Explicando essa treta aí, tá? Explicando essa treta. Olha o que ocorre. Eu tenho uma lei. Quando uma lei é publicada, lá no final dela sempre vai dar. Essa lei entra em vigor na data da publicação. Essa lei entra em vigor daqui a 10 dias. Essa lei entra em vigor daqui a 10 anos. Ou seja, no próprio instrumento da lei, na própria publicação oficial, já está informando quando é que ela entra em vigor. Em tese, a maioria vai por aí. Eu já estou informando. De acordo com a publicação oficial, né, ela está informando quando é que vai entrar em vigor. Se é hoje, a maioria está lá na data da publicação, então já está vigente, já está valendo. E quando não vier esse texto, quando for omisso, não vier nada, existe a Lei Geral de Introdução ao Direito, que fala o seguinte, que é o vacatio legens, né? Que ele fala que o prazo é 45 dias. Se não vier nada especificado ali, 45 dias para entrar em vigor. Presta atenção no que eu vou falar agora. Presta atenção no que eu vou falar agora. Deixa eu até aumentar minha tela aqui, ó. Presta atenção no que eu vou falar. Eu sei que muitos de vocês já estão antecipando, já estão estudando. Quem ainda não estudou isso, fique tranquilo. Eu só vou dar um aviso aqui para quem já estudou previdenciário, para quem está estudando já chegou nessa parte. Existe uma regra de que as contribuições previdenciárias, lei que altera, norma que altera as contribuições sociais, né? Ela tem que respeitar um período de 90 dias. A gente fala o princípio da noventena, né? Ou da noventena. A gente tem que respeitar isso. Mas presta atenção.
Eu não estou dizendo que a lei não está em vigor. A lei está em vigor. O exercício daquela regra da contribuição social que ainda não pode ser aplicada, não tem efetividade. Entendeu? Uma coisa é a legislação entrar em vigor. A vigência é essas duas regras somente. Não tem outra. É um exemplo. Faz de conta que vão alterar a alíquota de contribuição. Beleza, vão alterar as alíquotas das contribuições sociais. A lei vai entrar hoje e pode colocar lá. Essa lei entra em vigor na data da publicação. Está em vigor? Tá. Mas ela já tem eficácia? Ela já está sendo aplicada? Não. Porque tem que respeitar uma outra regra que a gente vai estudar no artigo 195, que é a respeito desses 90 dias. Ok? Esses 90 dias é somente para fins de efetivar essa alteração, mas a lei já está vigente. Então, é essa regra que você tem que levar para fins de legislação da Seguridade Social de vigência. A gente vai estudar, a partir dos próximos blocos, a parte da Constituição. A Constituição Federal, artigo 95, vai falar a respeito dessa regrinha. E lá a gente vai ver essa regrinha e vai explicar essa regrinha de forma bem mais proveitosa. Perfeito? Então, meus queridos, sobre a legislação, é isso que você tem que ver. E sempre foque. Não importa se você acha conteúdo chato, se você acha conteúdo difícil, é esses conteúdos chato e difícil que vão fazer a diferença. Porque tende a ser a maioria das pessoas que estudam, pode fazer pesquisa, eu já fiz isso. Acha um conteúdo chato e esse conteúdo chato é que faz você às vezes ficar por isso aqui da sua aprovação. Então, não despreze nenhum conteúdo, não despreze nenhuma disciplina. Eu já não passei em concurso por causa de uma questão. Eu sei o quanto é dolorido, o quanto é sofrido, o quanto é dor de cotovelo, pior que término de namoro. Então, não vacile. Você pode, você é capaz e a gente está aqui para preparar você para o melhor. A gente quer que vocês liguem para a gente, postem lá nas redes sociais, gabaritei Seguridade Social. Ah, professor, mas não é possível não. É possível sim. Com dedicação e tempo é possível tudo o que você quer. E se você quer aprovação e ganhar, eu vou colocar aqui bem forte aqui na tela, ó. Colocar aqui bem forte na tela, para sempre lembrar disso aqui, R$ 6.035. R$ 6.035. Esse é um dos motivos que você tem que estudar para esse concurso. É um dos motivos. Então, sempre lembre do que trouxe você a começar a estudar. Não vacile, não desanime. Não importa, tem dia que vai ser mais difícil, tem dia que vai ser mais fácil, tem dia que vai ser mais dolorido, tem dia que vai ser mais alegre, mas você tem que se empenhar em estudar pelo menos 1 hora por dia, enquanto o edital não é publicado. Ok? Então vamos lá. A gente finaliza aqui esse bloco, um bloco mais curto, e no próximo bloco a gente entra na nossa Constituição Federal para começar, ó, as partes mais bacanas de Seguridade Social. Até lá!